No Mineirão, Cruzeiro e Flamengo prometem agitar a noite de Belo Horizonte. No Maracanã, o Fluminense empatou sem gols com o Independente Rivadavia. Um dos duelos mais aguardados das oitavas de final da Libertadores. Cruzeiro e Flamengo, o reencontro de Gerson com o Flamengo e o reencontro de Arrascaeta com o Cruzeiro. Muitos craques em campo. Vamos falar bastante desse jogo por aqui. São 8 anos depois para ele ter a chance da vingança desse dia aqui, onde o Flamengo jogou muito bem e merecia se classificar. Então, depois de ser uma das maiores, a maior contratação do futebol brasileiro, a maior contratação do Flamengo, 42 milhões de euros, ele chega para ter a sua revanche. Com o Memphis Depay livre no mercado, estou vendo um grande movimento de torcedores do Flamengo pedindo a contratação do jogador. Fala aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um corte com reação aqui do jogo aberto da Band, trazendo as últimas notícias do do jogaço, galera, do Flamengo contra o Cruzeiro, que acontece hoje à noite. A expectativa tá imensa e a imprensa tá enlouquecida com esse duelo. A Libertadores é considerada, aí o jogo crucial da Libertadores. É o Flamengo e o Cruzeiro, é o jogo mais esperado por toda a imprensa. E claro que Renata Fã não ficaria fora disso, E para completar, o papo Memphis Depay tá rolando. Será que vai pro Mengão mesmo? Tem muita gente falando isso. E você, o que acha? Comenta aí embaixo. Vamos falar sobre o mercado da bola do Mengão. Por isso, fica comigo até o final do vídeo para não perder nada. Vamos pro vídeo, galera. Olá! Muito bom dia! O fim do casamento entre Corinthians e Memphis Depay vai custar caro. O clube postou uma nota com os motivos da não renovação de contrato. Já o holandês demonstrou toda a decepção com a diretoria alvinegra. Enquanto isso, os jogadores já estão na Argentina para o duelo de amanhã contra o Rosário Central. Por aqui, a uniformizada do Palmeiras mudou o discurso. Esclareceu que a luta é contra o sistema e que está fechada com Abel Ferreira para o reencontro desta noite diante do Cerro Porteño pela Libertadores. No Mineirão, Cruzeiro e Flamengo prometem agitar a noite de Belo Horizonte. No Maracanã, o Fluminense empatou sem gols com o Independente Rivadavia e Hulk deixou o campo, vaiado pela torcida. Pela Sul-Americana, Bragantino e Galo começam a disputa por uma vaga às quartas de final da competição. E em La Paz, o São Paulo empatou com o Bolívar em 1-1 e agora decide no Morumbi. O jogo na altitude provocou um desabafo do técnico Dorival Júnior. Isso, Renata Fã, quem fala do Corinthians? O pessoal tá devendo que é pensador de cotovelo, coisa de antes, Foi bem recebido, O gol foi maravilhoso. It's very nice and very well. O tempo passou e o contrato e a renovação não vieram. Ronaldão, a novela mais longa dos últimos tempos do futebol brasileiro, superando a novela Arboleda. Memphis Depay não fica no Corinthians e o Timão não quis renovar e assumir mais um peso financeiro. E agora, Ron? Bom dia, Malévola. Bom dia, seus perninhas. Eu ouvi ontem e fui atrás pra saber e fiquei sabendo do seguinte, minha Renata. O quê? Saúde financeira. Vocês estão brincando comigo, né? Saúde financeira. O que vocês estão fazendo no Corinthians aí merece uma intervenção já. Já! Pra ontem. Porque vocês falaram em saúde financeira. Agora esse cara, o Memphis, eu também quero ouvir o Memphis. Seria bom ouvir o Memphis, eu ouvi muita gente aí. Mas é bom ouvir o Memphis porque saúde financeira. Ele abaixou o salário, abaixou tudo, até negociou o que estavam devendo pra ele. Isso é só pra dar um pitaco. E agora, sabe o que ele vai fazer? Ele vai vir com um caminhão pra cima do Corinthians. Isso é saúde financeira. E vocês pensaram na saúde financeira? E nós vamos desenrolar isso aqui. Então, intervenção já. Só pra começar o programa. Nesse nível, menina Renata. Vai, Corinthians! Esse é um assunto bem polêmico. Vamos discutir todos os aspectos da questão. A escolha do Corinthians por não renovar com o Memphis Depay.
se não consegue nem pagar transferban, vai pagar jogador caro, também é difícil, né? Então Vamos ver são os lados. prioridades, mas a gente vai discutir tudo isso na sequência, porque é mais uma noite de Libertadores e Sul-Americana. E Edu Dracena, eu perguntei pra você. Peraí, calma. Falei que não é tão uma homenagem aqui. Homenagem ao Ronaldo. Da saúde financeira, bye bye. Eu quero pedir pra produção. Vai, vamos ver esse Pra produção depois, um gol em cima do São Paulo. E aí, deixa na agulha aí. Deixa, porque eles estão assim, porque tomaram o gol dele. Tomaram o gol dele. Corinthians, parabéns à diretoria do Corinthians, porque teve responsabilidade. Não é que não vai ter que pagar, não. Vai ter que pagar o que tá devendo. Agora, ia aumentar mais ainda a dívida? Então tá certo, tá correto. 77 birubiru dando pro Tudo com cara. medo aí. Tudo com medo do Memphis. Você tá doido? Quanto devem? 77. Era 40. 77. Era 40. Pra ele Agora inteiro. Pode acionar a FIFA quando quiser. E o Timão, que já tem 3 transferbans ativos, pode receber o quarto. Nas redes, a torcida se movimenta. Um abaixo-assinado para tirar Osmar do poder já foi criado. A principal organizada do clube também já marcou protestos. Agora, Memphis Depay está livre no mercado e não descarta a possibilidade de continuar no Brasil. O jogador tem propostas de pelo menos 4 clubes do país. Maior artilheiro da seleção holandesa, ele entrou para a história do Corinthians. Disputou 79 jogos, deu 15 assistências, marcou 20 gols e conquistou 3 títulos. Paulistão em cima do rival Palmeiras, Copa do Brasil e Supercopa. O fim da passagem de Memphis agradou o rival. O Palmeiras provocou o Corinthians e aproveitou para divulgar um banco digital com nome parecido com o do jogador. Uma relação que durou quase 2 anos. Memphis foi a esperança, injeção de ânimo para a fiel torcida. A maneira como a negociação foi conduzida certamente marca mais um capítulo da conturbada política do Parque São Jorge. Memphis Depay, sem final feliz para o Corinthians e para o Memphis. O casamento azedou, Vai, hein? Corinthians! Já. Agora o assunto é Libertadores, hein? Que jogaço, que encontro brasileiro na competição. Cruzeiro e Flamengo hoje juntos se enfrentando no Mineirão. Quem vence essa? Passado e futuro, 2 das 3 divisões básicas do tempo que nos levam ao presente de Cruzeiro e Flamengo. Pela frente, um jogo de Libertadores, a busca por uma vaga nas quartas de final e vários reencontros. No Mineirão, o Cruzeiro recebe o Flamengo. Do lado rubro-negro tem gente que conhece muito bem a casa. Arrascaeta vai voltar ao estádio onde foi ídolo. O uruguaio vestiu a camisa do Cruzeiro entre 2015 e 2018. Foram 186 jogos, 49 gols, 22 assistências e 2 títulos da Copa do Brasil. Mas Arrascaeta não é o único da turma dos velhos conhecidos. Fabrício Bruno e Gerson são outros que vão reencontrar o ex-clube. Quem também retorna ao Mineirão é o técnico Leonardo Jardim. O português comandou o Cruzeiro em 2025, levou a Raposa ao 3º lugar do Brasileirão e garantiu a vaga direta na Libertadores. Agora, do outro lado, sabe que o clima não será nada receptivo. Com certeza que o próximo jogo será um jogo entre 2 equipas que têm uma massa associativa muito grande. Com certeza que estou à espera que o Mineirão esteja lotado, mas nós temos que saber jogar o nosso jogo dentro do campo, que isso é o importante. Mas depois dos reencontros, é hora de falar do jogo. Cruzeiro e Flamengo abrem nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, no Mineirão, a disputa por uma vaga nas quartas de final. O Flamengo, dono da melhor campanha da fase de grupos, decide a classificação em casa.
Já o Cruzeiro, por outro lado, voltou à Libertadores depois de 7 anos. Terminou o Grupo D em segundo com 11 pontos e agora tem no Mineirão a primeira chance de construir uma vantagem para o jogo de volta. Voltando a falar sobre o passado, Flamengo e Cruzeiro já se enfrentaram 104 vezes. Mais recentemente, o lado carioca tem levado larga vantagem. Nos últimos 10 encontros, foram 8 vitórias do rubro-negro, um empate e apenas uma vitória dos mineiros. Mas se o histórico pesa, o Cruzeiro tem um trunfo, o Mineirão. E é justamente aqui que a Raposa quer começar a mudar essa história. Com ingressos esgotados, mais de 60 mil torcedores são aguardados para empurrar o time, com direito a bandeirão e mosaico 3D. E podermos agora começar a pensar então no Flamengo, este jogo importantíssimo para a Copa Libertadores. Mas é um caminho que nós fazemos de processo e de continuidade. Nós não podemos estar a imaginar ou a perspectivar um jogo daqui a um mês e o que vamos fazer para chegar bem lá. Nós precisamos é de ganhar constantemente. E eu digo sempre isto, que ganhar, e a equipa que não se cansa de ganhar será sempre muito mais capaz. E para começar essa disputa, a Raposa deve entrar em campo com Otávio no gol, William no lugar de Fagner suspenso, Fabrício Bruno, João Marcelo e Gabriel Rojas formando a linha de defesa. No meio, Matheus Henrique assume a vaga do também suspenso Romero e vai atuar ao lado de Gerson. E mais à frente, Arroio, Matheus Pereira e Wesley. Caio Jorge é a referência no ataque. Já o técnico Leonardo Jardim tem alguns problemas. Por questões clínicas, Alexandro, Vitão, Everton Cebolinha e Luiz Araújo não foram relacionados. Sendo assim, o Flamengo deve ir a campo com Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Pressionado, o treinador português sabe que a classificação é importante para a permanência no comando rubro-negro. Mas antes disso, Cruzeiro e Flamengo fazem o primeiro capítulo de 180 minutos. Por uma vaga nas quartas de final e um futuro que faça passado e presente terem valido a pena. Edu Dracena, o coração também bate lá em Minas Gerais. O Cruzeiro é uma equipe forte, bem comandada pelo Arthur Jorge, já demonstrava isso no Botafogo. O Flamengo tem uma cobrança em cima do Leonardo Jardim, parece um afastamento ali do José Boto com os jogadores, mas é Libertadores e não tem conversa paralela. Todo mundo que hoje estiver lá vai para vencer a partida. Na toca da Raposa 3, né, Nata? No Mineirão ali vai estar pulsando com certeza, porque é um jogo onde que todos os jogadores gostam de jogar, aquele jogo grande. E é um jogo grande realmente, Cruzeiro e Flamengo. Tomara que o Cruzeiro possa, dentro de seus jogadores ali, né, Matheus Pereira, Gerson, esse jogador, né, o Caio Jorge, né, tentando fazer o gol, porque a gente sabe que tendo uma vitória boa para levar para o segundo jogo vai ser fundamental. Mas a gente sabe que do outro lado tem uma potência também, que é o Flamengo, jogadores com potencial muito grande, e vai ser um jogo bem equilibrado. Tomara que o Cruzeiro possa sair vencedor, Renata. Eu tenho pesadelos com o Flamengo do ano passado na Libertadores, um time que chegou na decisão e foi o campeão. Então, tem que abrir o olho, viu, Edu Dracena? Muito. Bom, quem tem que... Pires, bom dia, Breiler. Opa, desculpa, bom dia, Breiler. Seja bem-vindo. Bom dia, Natasha. Bom dia, Donk. Bom dia pro fã de esportes. Hoje teremos um dos duelos mais aguardados das oitavas de final da Libertadores. Cruzeiro e Flamengo, o reencontro de Gerson com o Flamengo e o reencontro de Arrascaeta com o Cruzeiro. Muitos craques em campo, vamos falar bastante desse jogo por aqui. André Donk, bom dia pra você também, seja bem-vindo. Bom dia, Nath, Breiler, fã de esporte, reencontro de Leonardo Jardim. Como vai ser a recepção pra ele, né, depois da saída do Cruzeiro e agora no Flamengo? Falar também dos jogos de ontem, né? O São Paulo conseguiu um bom resultado na altitude e podemos falar de jogadores que estão começando sua trajetória no São Paulo e começaram muito bem lá
em La Paz. Hoje falando sobre Cruzeiro e Flamengo, jogo de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores. E esse jogo acontece lá no Mineirão e a nossa equipe já está a postos, já estão aparecendo aqui no nosso telão. João Gonzalez e Jailson Vilas Boas, bom dia para vocês, companheiros. Sejam bem-vindos ao Sport Center, bora lá com os destaques iniciais. Bom dia, Nath, um beijo pra você, um beijo pro Breiler, um beijo também para o André Donk, que grande elenco do Sport Center hoje. Ô Jailson, eu fiz questão da gente entrar aqui do gramado sentadinho pra você não ficar horrorizado com a minha estatura, entendeu? Mas a gente vai começar bem aqui a nossa conversa de Cruzeiro e Flamengo. O grande jogo, como disse o Breiler Pires, o maior jogo dessas oitavas de final, meu irmão. Tô contigo, bom dia, João, prazer estar aqui com você, bom dia, Natasha, Donk, Breiler. É isso, já estamos aqui no Mineirão, já aqui a preparação. Vai ter mosaico já aqui sendo preparado pela torcida do Cruzeiro, alguns avisos também da torcida, enfim, vai ser uma festa muito bonita, mas estou contigo, João. É o jogo das oitavas de final. O Breiler e o André Donk relembraram essa questão de reencontros, meu irmão. A gente fala muito aqui no futebol brasileiro dessa questão de lei do ex. Hoje pode ocorrer, e não só a questão de lei do ex, tem os reencontros também de reencontrar a equipe que te venceu uma vez na Libertadores, caso do Paquetá em 2018. O Paquetá em 17 e 18, né, a Copa do Brasil e também na Libertadores de 2018, tem o Arrascaeta, que foi o carrasco do Flamengo naquelas duas ocasiões, agora vestindo vermelho e preto, como o Donk falou, o reencontro do Leonardo Jardim. Tô curioso, viu, Donk? Tô curioso por esse recebimento aí. Se não tomar cartão amarelo, porque tem isso, tem pendurado, se, por exemplo, Matheus Pereira e Gerson não podem tomar cartão amarelo hoje, senão estão fora do jogo da semana que vem. Mas caso não tome cartão amarelo, também é a recepção, Gerson no Maracanã. E também o reencontro, que não é meio reencontro, né? Que é o Caio Jorge, que recebeu a proposta absurda no início da temporada, Pedrinho mas ficou no Cruzeiro. Corretamente, o destaque da equipe ficou no Cruzeiro. Você que é um cara que jogou como 9 na nossa Copa Imprensa, estamos falando dos 2 melhores 9 do Brasil hoje em campo? Caio Jorge e Pedro? Sim. tem o Viveiros também, né? Viveiros tá voando, o artilheiro do Brasileirão, verdade. Artilheiro do Brasileirão, mas Caio Jorge e Pedro são um dos melhores jogadores tecnicamente e também podem figurar, né, nessa renovação de seleção brasileira. Com certeza os dois ali pensando, né, nessa tentativa de retornar à seleção brasileira, já que eles já vestiram a camisa da seleção. Vamos participar muito aqui desse Sport Center, trazendo escalações para vocês, mas uma pequena prévia do que você imagina das duas equipes aqui para hoje, já. Você imagina que as duas equipes hoje vão fazer o que já tem feito na Libertadores em relação à escalação? Como você prevê esse duelo tático de Leonardo Jardim e Arthur Jorge? O Cruzeiro na tentativa de jogar em casa, né? Tentar empurrar o Flamengo para trás, o Flamengo ali, quando puder, controlar o jogo, mas entendendo que o Cruzeiro vai tentar ficar mais com a posse da bola, Matheus Pereira circulando, Gerson como segundo volante. Acredito que hoje o Cruzeiro vai sentir muita falta do suspenso Fagner, né? Sim, que o Fagner tem feito uma ótima Libertadores, só que hoje está de fora por conta do cartão que recebeu ainda na fase de grupos, e o Matheus Henrique também entra no lugar do suspenso Lucas Romero. Então é isso, o Rojas, o Arthur Jorge joga muito, né, com os laterais chegando à frente, e o lado do Flamengo do Leonardo Jardim é o lado direito ainda, né? Porque Luiz Araújo fora, tem aí o Carrascal jogando por aquele setor, mas tem Paquetá de volta, tem a possibilidade do Plata de volta. E aí, será que ele vai deixar alguém no banco ou ele vai tirar o Carrascal e vai colocar um desses caras em campo? Vamos ver. Você falou do lado direito do Flamengo, no lado esquerdo o desfalque também. Alexandro nem viajou para Belo Horizonte. Você acha que o Flamengo ganha, perde com o Beijoca titular? Então, é o seguinte, ele perde defensivamente, porque o Alexandro marca melhor do que o Ayrton Lucas, mas ofensivamente o Ayrton Lucas ataca melhor, então acaba ganhando. Do outro lado não vai ter o Fagner, né? Pra bater. E aí tem o William. Exatamente. É uma questão. São vários duelos táticos que a gente vai ver ao longo desse dia aqui no Mineirão, inclusive um belíssimo tapetinho aqui atrás da gente, um dia bonito, um sol para cada um aqui em Belo Horizonte. Vamos falar um pouquinho mais de Caio Jorge de Pedro, meu amigo. A gente tava falando do Caio Jorge ser artilheiro e tudo mais, um dos melhores atacantes. Ele é um dos maiores artilheiros do Mineirão, inclusive. Sim. O Pedro, obviamente, não tá nessa disputa aqui, porque nunca jogou em nenhum time de Minas, mas tem outro jogador, Hulk, Caio Jorge e Arrascaeta, do Flamengo, que tá lá. Arrascaeta, por conta também da passagem, já fez gol pelo Flamengo contra o Cruzeiro. Nessa disputa aí é difícil atingir o Hulk, viu, Natasha? Porque o Hulk tem 59 gols, o Caio Jorge 33 e o Arrasca 32. Isso aí.
vai ter mudança aí no segundo pro terceiro, nessa disputa aqui no Mineirão? Porque o Arrasca ia ter que meter 2 hoje. E o Caio Jorge joga em casa, né? O Caio Jorge joga muito Saiu mais. a Urucubaca, né? Voltou a fazer gol agora contra o Mirassol. O Caio Jorge joga muito mais aqui no Mineirão, mas é isso, grande jogador que já falou abertamente que prefere jogar em transição, né? Gosta de jogar em transição, inclusive o gol que ele faz contra o Mirassol é exatamente dessa forma. Vamos ver, porque o Arrascaeta ainda está tentando retomar a questão física, fez um ótimo primeiro tempo, né, na última partida, depois foi substituído pelo Paquetá, mas o Caio Jorge pelo menos tirou, né, aquela questão principalmente ali do jejum de gols. Falamos do confronto Caio Jorge e Pedro e citamos agora o Arrascaeta. No duelo Arrascaeta e Matheus Pereira hoje. Nossa, e naquele cara a cara que as redes sociais adoram. A gente pode responder na segunda hora? Na segunda pode ser na segunda entrada, passando as escalações, certo, Natasha? Ele vai pensar uma meia horinha aqui e daqui a pouco a gente volta do Mineirão com mais informações de Cruzeiro e Flamengo nas oitavas de final para vocês no Sport Center. 11h08 da manhã, já dá pra comer um tropeirão? Então a gente libera vocês por enquanto, pra vocês apreciarem esta iguaria mineira. E vocês voltam daqui a pouquinho aqui no Sport Center, por favor, com mais informações e, claro, participar do debate aqui com os meninos no estúdio também. Um beijo pra vocês, até daqui a pouco, meninos. Olha só, hoje também tem Palmeiras. Hoje é por você, meu amigo André Bodão. Hoje é pra gente responder todos os que não respeitam o Flamengo. Hoje a gente tem que entrar pensando que é para resolver no primeiro jogo. A gente tem que entrar para resolver no primeiro jogo. O time tem que entrar para pensar em fazer 2, 3, 4, 5. Tem que resolver. E não é de não respeitar e tudo mais. Respeito que o time do Cruzeiro é fortíssimo, mas o Flamengo tem que acreditar no seu potencial e entrar para golear, para tentar resolver no primeiro jogo. Não é ficar com possibilidade, empatar, o Fluminense ontem. Empatou em casa com o Rivadavia, se complicou. E você pode acompanhar os jogos da Libertadores, do Mengão, né, com Amazon Prime Video. Vou deixar aqui o link do Amazon. Tem 30 dias para você conhecer, para você fazer. Então é isso, hoje tem Libertadores da América, oitavas de final, meus amigos. Já começou ontem, hoje tem Mengão, hoje tem Cruzeiro e Flamengo no Mineirão, 21h30, horário de Brasília. Rapaz, Globo GTV, Paramount Plus transmitindo. Quem acordou calmo, eu vou falar uma coisa, bato palma. Porque eu já não conseguia dormir, tomei 3 melatoninas ontem, eu já não conseguia dormir, primeiro que eu estava chateado, triste ainda com a situação do meu amigo que se foi. Agora, quando começa a pensar em Libertadores da América, oitavas de final, a chance de uma revanche com o Cruzeiro, os caras falando um monte de besteira, né? Torcedor do Cruzeiro, influenciador, parabenizando a PM porque manteve a tela. Tá bom. Tá tranquilo. Vamos com... Gente, olha só. Mengão tem que partir para cima, resolver hoje, tá? Então a provável escalação do Flamengo nesse jogo de ida das oitavas da Libertadores. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas. Ainda acho que ele pode vir com o Royal, tá? Então Rossi, Varela ou Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Alexandre tá lesionado, de novo. Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. Carrascal ou Plata, Samuel Lino e Pedro. Tá? Esse é o provável time do Leonardo Jardim. Desfalques, como eu já falei, Alexandre, Everton, Cebolinha, Luiz Araújo e Vitão. Provável escalação do Cruzeiro. Everton, o Otávio, desculpe, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas. Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira. E o que tem de jornalista aí agora, né? É o novo... como é que é? Alcatra Limpinha, né? 63 quilos de Alcatra Limpinha. Os caras falando que o Matheus Pereira é muito melhor que o Arrascaeta. Eu vi lá, Elias Júnior, né? Elias Júnior falou que o Matheus Pereira é melhor que o Arrascaeta. Tá bom, a gente tá vendo tudo isso, cara. Tá vendo tudo isso. Arroio, Caio Jorge e Kenji, tá? Esse é o provável time do Arthur Jorge. Então, a gente tem aí o árbitro, o Yael Falcon,
da Argentina, Facundo Rodrigues e Pablo González também assistente, todos da Argentina, tá aí o VAR é o Juan Soto também, são todos da Argentina. Mas é isso, seu Elias Júnior, rapidinho é pai bola, pois é, novo 63 quilos de alcatra limpinho, falou, Matheus Pereira é melhor que a Arrascaeta, tá computado aqui também. 8 anos depois, Lucas Paquetá tem a sua chance de revanche contra o Cruzeiro. O torcedor do Flamengo tem a sua chance de revanche. Cruzeiro caiu para a segunda divisão. Cruzeiro ficou lá entregue às traças, ficou lá arrasado. Flamengo, enquanto isso, ganhou 3 Libertadores, chegou em 4 finais, ganhou 3 brasileiros, ganhou Copa do Brasil, 2, né? Ganhou Supercopa, 3, ganhou Cariocas 4 ou 5. Esse mesmo período de 7 anos aí, o Flamengo ganhou tudo, gente. Ganhou tudo. Ganhou Challenger Cup, Derby das Américas, ganhou Recopa 2020. O Flamengo ganhou muito título. O Flamengo fez uma história em 7 anos, que começou lá com o Jorge Jesus, logo após a saída do Lucas Paquetá. Então, 2018 para 2026, viajamos no tempo e o Lucas Paquetá tem a chance dessa revanche. E o detalhe, foi justamente nesse confronto contra o Cruzeiro que o Flamengo foi eliminado. É uma revanche para todos nós, inclusive para ele, que ele estava em campo. São 8 anos depois para ele ter a chance da vingança desse dia aqui, onde o Flamengo jogou muito bem e merecia se classificar. Então, depois de ser uma das maiores, a maior contratação do futebol brasileiro, a maior contratação do Flamengo, 42 milhões de euros, ele chega para ter a sua revanche. A ferida do Paquetá vai além da eliminação, porque no jogo contra o River, mesmo já classificado, o Flamengo foi com força máxima e manteve os jogadores pendurados. Uma loucura. Situação que pesou aí na sequência da campanha. Paquetá foi amarelado em Buenos Aires, desfalcou o Flamengo no jogo de ida pelas oitavas de 2018. E aí, o Flamengo acaba perdendo aquele jogo, vai para Belo Horizonte para tentar se recuperar, ganha o jogo em Belo Horizonte com o Paquetá em campo, mas não consegue se classificar. Então é muito importante a gente falar disso aqui. Mais um dia aqui no canal Vene Casagrande, vamos lá. Memphis Depay não vai renovar no Corinthians. Rapaz, que olha, vou te falar, tem clube que não tem jeito, né? Mas no fim das contas, brincadeiras à parte, eu acho que o Corinthians tomou a decisão correta. Se de fato foi por conta disso que eles escreveram na nota oficial, que é por conta da saúde financeira, pensando no bem da saúde financeira, eu acho que o Corinthians tomou a decisão correta. Eu sei que muitos corintianos que podem me assistir aqui vão discordar de mim, vão falar, você não pensa no Corinthians, no bem no Corinthians, você é torcedor do Flamengo. Gente, eu penso no melhor para o futebol brasileiro. E se um clube quer entrar nos eixos financeiramente falando, não pode fazer loucuras. Não adianta, não dá, tem que tomar um remedinho amargo. Eu sempre gosto desse exemplo. Quando a gestão Eduardo Bandeira de Mello assumiu, o que a gestão fez? Devolveu o Wagner Love ao clube russo, porque não tinha como botar em prática o planejamento financeiro e ter um jogador caro como era o Wagner Love. Memphis Depay no Corinthians é a mesma coisa. Se o discurso nós queremos uma reestruturação financeira, entrar nos eixos financeiramente falando, como é que você vai pagar um cara que custa milhões? Não faz o menor sentido. E aí agora o Memphis Depay está no mercado, inclusive o Memphis até escreveu nas redes sociais, muito decepcionado em ler que o Corinthians decidiu não honrar nosso acordo em vigor para estender meu contrato por mais 2 anos. Essa renovação foi explicitamente acordada pelo presidente, assim como pelo departamento esportivo, jurídico e financeiro. Algumas pessoas decidiram, no entanto, romper esse compromisso. Eu não queria essa situação e sempre respeitei o clube ao longo de todo o processo, mas agora sou forçado a reagir com firmeza para preservar meus interesses. Nos próximos dias falarei publicamente, mas fiquem certos de que não deixarei esse comportamento inaceitável sem
sanção. Ou seja, ele está querendo dizer que ele vai cobrar na justiça aquilo que o Corinthians ou deve. Basicamente, o que o Corinthians ia fazer? O Corinthians tem uma grande dívida com o Memphis Depay. Foi exatamente o que o Flamengo fez com o Petkovic em 2009. A gente bota aqui um contrato com você e, enfim, a gente vai pagando desse jeito aqui, um bem bolado ali. Só que o Corinthians voltou atrás, desistiu, e agora o Memphis Depay promete a justiça. Com o Memphis Depay livre no mercado, estou vendo um grande movimento de torcedores do Flamengo pedindo a contratação do jogador. Com todo respeito, eu sou contra. Fecha o olho, José Boto. Não há necessidade de assumir um jogador tão caro como é o Memphis Depay, e nem sei se ele iria agregar tanto no time do Flamengo hoje, ainda mais no estilo de jogo do técnico Leonardo Jardim. Eu sou contra, e eu quero saber de vocês. Vocês são a favor mesmo do Flamengo tentar a contratação de Memphis Depay? Eu particularmente sou contra. Um jogador que pouco entrega, tem minhas dúvidas em relação à parte física, assim como o Corinthians mesmo, já tendo o jogador, pediu o exame médico para poder renovar contrato com ele. Eu particularmente não sou a favor não. Galera, falando de Flamengo e Cruzeiro, pois essa quarta-feira o bicho vai pegar lá em Belo Horizonte, no Mineirão, ingressos esgotados, o Flamengo com desfalques importantes, e o provável time do Flamengo tem Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal ou Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro. Bom, e os jogadores de cima que teníamos que marcar. Eu gostaria de ver o Lucas Paquetá. Eu já falei como que eu montaria meu time aqui. Seria um 4-4-2 com o meu meio de campo Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Paquetá, e minha dupla de ataque Samuel Lino e Pedro. Eu confesso para vocês que eu estou curioso para ver qual vai ser a postura do Flamengo com Leonardo Jardim lá no Mineirão. Se vai ser um contra-ataque, se vai tentar ter a posse de bola para, entre aspas, esfriar o estilo de jogo do Cruzeiro, mas conhecendo o Leonardo Jardim nesses 5 meses de Flamengo, eu acho que ele vai ficar no contra-ataque. Vai ter uma postura um pouco mais cautelosa e sair para o contra-ataque. Eu, particularmente, tentaria ter a posse de bola. Eu acho que o Felipe Luiz, por exemplo, faria isso. Já o Leonardo Jardim, não. E vocês, o que vocês acham em relação à postura do Flamengo lá dentro do Mineirão? Vocês acham que o Flamengo deveria ficar no contra-ataque, ter mais a bola para poder esfriar o estilo de jogo do Cruzeiro, que o técnico Arthur Jorge, eu particularmente gosto muito do trabalho dele. E a gente sabe que tem muitos ingredientes, né? Gerson do lado de lá, Flamengo cobrando na justiça 42 milhões de reais, Leonardo Jardim do lado de cá, dizendo que ia dar um tempo na carreira. É igual aquela pessoa que termina um namoro e fala assim, não, eu quero ficar sozinho durante muito tempo. Aí 2 meses depois tá lá postando foto com outra pessoa, o amor. Amigo, não tem jeito. O futebol tem dessas coisas. As coisas mudam muito rápido. E eu quero saber de vocês. O que vocês acham dessa provável escalação? Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro. E como vocês acham que deveria ser a postura do Flamengo dentro do Mineirão? É isso aí, nação rubro-negra. O Mengão entra em campo hoje e é para ganhar, com força máxima, com toda a garra dos jogadores, e o confronto de ex vai ter que rolar e não tem para ninguém. Hoje o Flamengo vai bater o Cruzeiro dentro da sua casa, galera. Isso mesmo. Não aceitamos menos que 3-0 em cima do Cruzeiro. Galera, é isso mesmo. Se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Deixa o seu like, compartilha o vídeo, não esquece de deixar o like aí também, e também o seu comentário, né? Lembrando aí de deixar os créditos, galera, para a Band e também para a SPN Brasil, canal do Paparazzo Rubro Negro e do o Vene Casagrande. Até o próximo vídeo, galera.